Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Terceira parte, capítulo 52. Então ele disse muito suavemente: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. As mãos de Maria pararam a meio caminho, paralisadas por aquela saudação. Sua cabeça rodava e seu corpo tremia. O que queriam dizer aquelas palavras? Sua respiração prendia-se na garganta e conseguiu libertar-se finalmente num alto soluço seco. Era muito jovem, sonhara com anjos e agora um estava ao seu lado e ela se sentia tomada de terror. Ele disse, na mais frondosa das vozes: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu ventre e parirás um filho, e dar-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, aquela jovenzinha, não podia falar. Olhava vaga e estonteadamente em derredor. Pensou que estivesse sonhando e que, em suas meditações, tivesse imaginado tudo aquilo. Mas a pequena cidade jazia em torno dela, em sua luz alaranjada, e o perfume das flores intoxicava seus sentidos. Podia sentir sob os pés o piso áspero, e a mais leve das brisas tocava-lhe o rosto jovem. Não estava dormindo. Com o canto dos olhos podia ver aquela palpitante presença, ali perto, e seu coração estremecia. Pensou no que o anjo dissera. Ela conceberia em seu ventre e teria um filho. Sua cabeça moveu-se lenta em humilde negação. Como se fará isso, pois eu não conheço varão? O anjo sorriu, e aquele sorriso era como um relance de sol. Maria involuntariamente recuou e fechou os olhos. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso mesmo o santo, que há de nascer de ti, será chamado Filho de Deus. Maria umedeceu os lábios frios. Pensou nas profecias referentes ao Messias. Levantou as mãos pequenas e ficou a olhar para elas, vendo as marcas produzidas pelo trabalho. Olhou para a rusticidade de suas vestes. Recordou-se de que era uma jovem de apenas 14 anos e filha de um camponês da Galileia. Como poderia ser ela a escolhida e não uma princesa de Israel, rodeada de trombetas, de colunas de mármore, de fontes perfumadas e servidores? Sua mente entorpecida lutava com as reflexões que lhe acudiam. Olhou para o anjo e cogitou estonteadamente no porquê de estar ele a contemplá-la, uma jovenzinha iletrada, sem importância alguma, com tanta reverência, e porque mantinha as mãos postas diante dela, como diante de uma rainha. As lágrimas corriam-lhe dos olhos. O anjo inclinava a cabeça, como perante a majestade. Vê Isabel, tua parenta, que até concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês da que se diz estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria ficou pensativa, e foi como se uma grande onda de luz a envolvesse, afogando-lhe o ser por completo, e tudo se fez claro para ela.
Em voz alta e jubilosa exclamou: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O anjo dobrou o joelho diante dela, e enquanto Maria o contemplava, ele desapareceu. Mas ali, onde ele estivera de pé, permaneceu uma luz, como que do reflexo da lua, luz que refluiu, girou, tal um farrapo de névoa, durante alguns momentos, antes de se extinguir de todo. Maria cobriu o rosto com as mãos e chorou. Não sabia se chorava de medo ou de alegria, pois ambas as sensações se mesclavam nela. O primeiro pensamento foi para seus pais. Desceu a escada e entrou na casa minúscula. Joaquim e Ana estavam adormecidos e ela podia ouvir-lhes a respiração tranquila na escuridão. Desejou acordá-los e falar-lhes da visitação. Suas faces estavam quentes e ruborizadas. Eles acreditariam? Compreenderiam? Ou sorririam para ela com delicadeza e diriam de novo, como tantas vezes antes o tinham feito, que tudo foi apenas um sonho? Pensou em José, seu noivo. Teve o impulso de correr até a casa dele, com sua estranha revelação. Todo o seu espírito então recuou. Encostou-se contra a parede escura e ficou a pensar. Devia ir ter com Isabel e, imediatamente, aquela velha prima, tão estranhamente grávida, devia ser a primeira a saber. Com pés que não se moviam mais pesadamente do que a respiração, Maria passou pelo quarto dos pais e foi ter ao seu pequeno aposento, onde lhes escreveu um rápido recado, dizendo que ia imediatamente ver Isabel e que eles não deviam temer, pois retornaria com segurança. Sozinha na cidade adormecida, onde todos dormiam, menos ela, partiu a pé para a longa viagem, sem hesitação, sentindo-se guardada e protegida com carinho. Jamais tinha saído à noite, a não ser acompanhada. Mas cada ruazinha brilhava com luz amarela, e ela podia ver as portas claras dos cipestres, contra a luz, e o movimento suave da sombra protetora das árvores, na escuridão macia e aveludada. Sentia-se repleta de paz e segurança. Os cães não ladravam à sua passagem pelas casas sem luz. Uma ou duas vezes, no ímpeto de sua juventude, ela saltava ou corria um pouquinho. Havia força a encher-lhe o corpo. Como poderia, sem dinheiro ou comida, encontrar seu caminho distante para Ain Karim, na Judéia? Tratava-se de uma viagem de vários dias e noites, mesmo cavalgando sobre burros. Ela sabia apenas que chegaria lá, que era querida, que nada de mal lhe aconteceria. Confiantemente, deixou Nazaré e a estrada estreita que corria para o sul estava diante dela, suas pedras gritadas surgindo, agudas, à luz do luar. Caminhou longamente, sem exaustão, e não encontrou quem quer que fosse. Às vezes, via os pastores adormecidos nas vertentes das montanhas pálidas, descansando entre seus carneiros. Passou através de uma ou duas aldeolas, onde não havia movimento algum. Colinas despidas e escuras apertavam-se contra o céu incandescente. Subitamente Maria teve sede e olhou em torno pela vasta e silenciosa região rural. Ali, as colinas eram cultivadas e ela viu bosques de oliveiras filigranados em prata sob a luz e palmeiras abejando suas frondes no ar tépido da meia-noite. Então ouviu o rumor de um pequeno regato e encontrou-o correndo dourado entre as pedras negras. Ajoelhou-se à margem dele e bebeu no côncavo das mãos, profundamente, e era como se bebesse um vinho confortador. Levantou as mãos para o tronco de uma tamareira jovem
alcançando um cacho quente de tâmaras maduras, e satisfez sua fome. Então recomeçou sua jornada, cantando baixinho, seus pés de criança brilhando sob as vestes pobres, e a poeira erguendo-se atrás dela. De vez em quando mal podia controlar seu júbilo, e de outras vezes meditava em seu coração simples. Toda dúvida desaparecera. Algo latejava em seu corpo, forte e firme, e era como um coração novo e vigoroso, e ela, inocentemente, cogitava o que poderia ser. Resolveu descansar, embora não sentisse fadiga. Encontrou um maciço de fresco carvalho e deitou-se na relva que ficava embaixo deles, adormecendo instantaneamente, enroscada como uma criança protegida, a face encostada à palma da mão. Quando acordou, o céu nadava em escarlate e pérola, e as montanhas de ocre refugiam. Encontrou outro regato e lavou as mãos e o rosto, bebendo água depois. Saiu da estrada para um pomar de romãzeiras e comeu com prazer alguns frutos. Encheu a bolsa com 2 ou 3 para comer mais tarde e continuou seu caminho, cantando agora em voz alta. Algumas horas mais tarde, quando o sol estava alto, uma caravana a alcançou. Uma pobre caravana de 2 camelos e alguns burros, carregados com mercadoria para as cidades. Os 3 homens da caravana tinham as feições grosseiras dos montanheses de lugares remotos. Ainda assim, um deles, a vendo, instantaneamente desmontou do burro em que viajava e, sem dizer palavra, ajudou-a a subir para as costas do animal. Tudo pareceu natural e justo para Maria, que de vez em quando dormitava. Quando acordava, sempre encontrava a mão escura do homem, mantendo-a firme sobre a sela. Ninguém lhe fez perguntas. Quando a caravana parou para repousar, os homens taciturnos partilharam com ela seu pão, queijo e vinho. Tratavam-na com grande cortesia. Seus olhos inquietos não tinham interrogações nem espanto diante daquela jovenzinha tão clara e tão sorridente, assim sozinha e desprotegida. Dormiram na estrada aquela noite e os homens estenderam no chão para Maria um cobertor grosseiro. Ela ficou deitada sem dormir, ouvindo os queixumes dos camelos ajoelhados, o bater dos pés dos burros, os uivos distantes dos chacais. Uma pequena fogueira crepitava no centro do acampamento. Acabou por adormecer, tomada de grande júbilo. Assim seguiram. Às vezes os homens sombrios cantavam orações, e ela, montada no burro, reunia-se a eles timidamente. Às vezes ficavam os homens a olhar-lhe para o rosto tranquilo e infantil, e sorriam como pais. Traziam-lhes cabaças cheias de água fresca, davam-lhe frutas. Passaram através de uma região selvagem, e os poucos que encontraram pensaram que ela fosse uma filha, viajando com seus parentes. Chegaram finalmente a Ain Caim, aquela pequena aldeia, e como se soubessem, os homens ajudaram-na a descer do burro, e hesitante um deles tocou-lhe o rosto quente, ternamente, com as costas da mão. Maria desejava agradecer-lhes, mas os homens acenaram-lhe um adeus e partiram. Ela tomou o caminho da casa de Isabel e Zacarias, uma pobre casa cor de argila, empolegada num recorte da vertente da colina, entre ciprestes e outras árvores. Mal amanhecia, Maria bateu à porta fechada da casa, depois entrou. A velha Isabel já estava acordada, cuidando das tarefas domésticas. Fixou os olhos em Maria, tomada de absoluta estupefação. Depois, um grande tremor apoderou-se dela. Estendeu as mãos para sua jovem prima, exclamando, em voz alta e estranha: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto de teu ventre. E de onde vem a mim essa dita, que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Porque assim que chegou a voz de tua saudação aos meus ouvidos, o menino deu saltos de prazer no meu ventre. Bem-aventurada és tu, porque creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas.
O rosto empolgado dela estava transformado e seus olhos ardiam. Estendeu os braços a Maria e ambas abraçaram-se como mãe e filha, cheias de compreensão, sem perguntas. Beijaram-se e sussurraram ternamente contra as faces uma da outra. Encantamento as tomava todas, arrebatamento umedecia-lhes os olhos. Então Maria recostou-se nos braços de sua prima e olhou para o rosto dela jubilosamente. Em sua voz inocente e pura, o êxtase elevou-se, como um cântico. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou por extremo em Deus, meu Salvador. Por ele ter posto os olhos na baixeza de sua escrava, pois eis aí, de hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações, porque me fez grandes coisas, e é poderoso e santo é o seu nome. E sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Ele manifestou o poder de seu braço, dissipou os que no fundo de seus corações formavam altivos pensamentos. Depôs do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os que tinham fome e despediu vazios os que eram ricos. Tomou debaixo de sua proteção a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, assim como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua posteridade para sempre. Lucano ouvia-a sem se mover em seu banco. A voz de Maria, ao recordar aqueles dias, elevara-se como cascatear de sinos suaves. E como acontecera entre ele e seu irmão Prisco, o médico ficou a pensar, enquanto aprendera, através das palavras de Maria, enquanto a visão mística interior lhe fora concedida, através dos olhos e das falas dela. O rosto de Maria, que olhava para o céu, mostrava-se vívido de júbilo, e ela levantou as mãos, de forma que as palmas ficassem douradas pela luz. Lucano olhava com amor e respeito temeroso, olhava aquela mulher que trouxera Deus sob seus seios de criança e que o dera à luz num estábulo. Inclinou-se para ela, que deixou tombar as mãos, e olhou sorridente, o que levou o médico a pensar que jamais vira semblante tão gracioso e tão nobre, nem conhecera ninguém assim, dotado de uma beleza que não era terrena. Hesitou, depois tomou-lhe as mãos e beijou-as, dizendo: Feliz sou eu por ter ouvido estas coisas de teus lábios, Senhora. Não mereço tal felicidade. Contemplava com reverência e pensava: realmente, ela é a que não tem pecado, a que nasceu e viveu sem pecado, a que suportou o mal sem jamais ter sido tocada por ele. Ela conheceu a dor, mas não a culpa. Ela chorou, mas não por transgressões próprias. Ela amou, mas seu amor era puro como o luar. Ela caminhou entre o terror e o desgosto, mas não há sombras em seu espírito, nem impureza em suas mãos. Ela é bendita entre as mulheres. Só Deus pode julgar se um homem merece ou não a felicidade, disse Maria docemente. Tu sofreste muito, e ele te trouxe para junto de si. As sombras da tarde alongavam-se rapidamente, e um vento árido e quente movimentava a poeira. As cabras berraram. Maria levantou-se e disse: Vou ordenhar estas cabras, e se quiseres, comerás e beberás comigo. Deixe-me ajudar-te, disse Lucano. E ambos ajoelharam-se no chão terroso e ordenharam as cabras. O líquido tépido espumando nos baldes. Então Maria trouxe pratos com pão e queijo, pequenas azeitonas pretas, alguns bolinhos que tinha cozido mais cedo e uma bandeja de madeira com frutas. Sentaram-se em silenciosa satisfação, comendo. E Maria começou de novo a falar. Contou a Lucano que permanecera com Isabel
até o nascimento do pequeno João. Este, desde o instante em que nascera, era animado e emitia enérgicos gritinhos de contentamento. E contou que, no instante em que a criança saíra do ventre materno, a fala fora devolvida a Zacarias. O velho sacerdote erguera as mãos para o céu, enquanto seus amigos vinham ter com ele, um por um, beijando-lhe a barba em congratulação, e o velho exclamava em voz alta: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que tinha prometido por boca de seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para excitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se de seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias de nossa vida. Exaltado e cheio do Espírito Santo, ele tornou a exclamar, enquanto seus amigos agrupavam-se em derredor dele, boquiabertos e pensativos: E tu, ó menino, tu serás chamado o profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, a fim de que ele receba o perdão dos seus pecados, pela bondade e misericórdia de nosso Deus, com que lá do alto nos visitou, desse sol do Oriente, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, para dirigir nossos pés no caminho da paz. Maria contou como voltara para seus pais e para José, que estava grandemente perturbado. Contou seu casamento com José e o decreto de Augusto César de que todos os seus súditos, através do mundo, deviam ser contados, e sua viagem com José para Belém. Hesitando agora e narrando em voz baixa e trêmula, contou o nascimento de seu filho. Falou dos anjos que apareceram aos pastores das montanhas e que estavam cheios de medo por terem visto a estrela, e como foram conduzidos ao estábulo onde seu senhor estava deitado em sua manjedoura. Muito daquilo Lucano ouvira por outros, mas ouvia agora com a absorção de quem escuta pela primeira vez, porque a voz doce e modulada de Maria era música para ele. As colinas em derredor de Nazaré tornavam-se da cor dos limões maduros, e o céu fez-se dourado por sobre elas. O ruído da cidadezinha penetrava agora naquela pobre e miserável rua. Maria se estava fatigando. Uma sombra pálida aparecia em seu rosto liso, e seus olhos azuis escureciam de cansaço. Assim, quando o sol começou a desaparecer abruptamente, lavando toda a terra com uma luz súbita e violenta, como a de uma conflagração, Lucano levantou-se e beijou a mão de Maria. Deixa-me voltar amanhã, por alguns momentos, suplicou. Desejo saber como foi a infância de teu filho. Nesse entretempo, vou procurar uma hospedaria. Há apenas uma na cidade, disse Maria, suas roupas movimentadas pelo vento da tarde. É muito pobre. Não faço questão de luxo, disse Lucano. Maria acompanhou-o até a frente da casa, e ele tornou a ficar abalado pela empoeirada desolação da ruazinha, onde cabras erravam sobre pedras pequenas e crianças gritavam dentro das casas fechadas, enquanto abutres cortavam o céu ardente. Maria ensinou a Lucano onde encontraria hospedagem, e ele desceu a rua, olhou para trás, e ela levantou a mão, sorrindo-lhe. A hospedaria, conforme receara Maria, mostrava-se realmente abominável. Uma casinha rústica, com um poço aberto no pátio, pavimentado com pedras pretas. Lucano era o único hóspede, e o hospedeiro
homem de barba cinza avermelhada, recebeu-o com gratidão, mostrando-lhe o melhor dos 4 quartos existentes, um aposento minúsculo, o piso coberto de junco, com cama estreita e uma cadeira, a lâmpada pendurada na parede de madeira. Mais tarde, Lucano estava sozinho, num miserável refeitório comum, mas o dono da casa apresentou orgulhosamente cerveja fria, vinho, um prato de carneiro morno e muito oleoso, metade de uma ave assada, dura e cheia de gordura amarela, alguns nabos machucados e uma tigela com romãs, tâmaras e uvas. A cerveja vem do Egito, disse o estalajadeiro, de pé ao lado de Lucano. Eles fazem a melhor cerveja do mundo. Os romanos são pobres imitadores. Tossiu, como quem se desculpa. Não sou romano, falou Lucano sorrindo. Tomarás comigo um copo de cerveja? Tem excelente aspecto. O estalajadeiro disse alegremente, colocando um dedo ao longo do nariz. Ah, eu ainda tenho coisa muito melhor do que isto. Piscou como um conspirador e disse, tenho uma aguardente esplêndida. Lucano pensou com desconfiança naquela mistura de cerveja com aguardente, mas estava cansado e também repleto de um estranho sentimento de exultação. Se tomares comigo, falou polidamente. O estalajadeiro ficou encantado, mas sendo um homem honesto e notando as vestes simples de Lucano, hesitou. O preço da aguardente é muito alto. Talvez não possas pagar, meu bom senhor. Custa 3 siclos a garrafa, por causa dos impostos altos que os romanos colocam sobre esta mercadoria. Eles, com seus impostos infernais. Um homem não pode viver, é o que te digo. Se exportarmos a alfândega, aí está, de mão estendida e com muitas folhas de papiro. Se importamos, e somos gente pobre e precisa importar muito, aí está de novo a alfândega, com a papelada burocrática, a mão estendida e suas estampilhas. Os burocratas não deixarão de estar sempre conosco, disse Lucano, com um suspiro de solidariedade. Mas tomemos um pouco de aguardente e esqueçamos o governo, seus impostos e seus funcionários que se apropriam do trabalho do povo. O estalajadeiro trouxe reverentemente uma empoeirada garrafa de aguardente. Precisamos importá-la da Síria, disse ele, porque nossa gente não vê com bons olhos as bebidas fortes. Mas ficarias espantado se soubesses quanto é importada e bebida. Olha para os selos e para os carimbos sobre eles. É aguardente autêntica e não ilícita, feita nas colinas por homens furtivos. Lucano examinou cortesmente o selo e aprovou com um movimento de cabeça. O hospedeiro trouxe 2 cálices pequenos e Lucano os encheu. O estalajadeiro sacudia a cabeça contra a quantidade, mas não disse uma só palavra de censura ou protesto. Sentou-se ao lado de Lucano e os olhos velhos reluziam. Falou. Aguardente é o sangue da velhice e eu sou um velho e preciso de calor, mesmo neste clima. Já que estamos próximos da Síria, muito mais próximo do que Jerusalém. Tornou a tossir. Lucano sorriu. Já te disse que não sou romano, sou grego, e como grego, admiro contrabandistas. Burlar um governo opressor não é burlar, disse o hospedeiro com ar sensato. Como é possível fazer outra coisa? Além disso, quem ganha o dinheiro que ganhamos, o governo ou nós? Devíamos recordar aos governos um dos grandes mandamentos, não roubarás. Mas em toda a história do mundo houve outra coisa, a não ser governos ladrões? Nunca! Concordou Lucano. Os governos, por sua natureza, são ladrões. Bebericou cautelosamente sua aguardente. Não era da melhor qualidade e pareceu queimar e cauterizar o estômago. O estalajadeiro bebeu com satisfação e disse: Ah! Mas tanto ele quanto Lucano beberam apressadamente um grande gole de cerveja.
O velho tinha uma mancha no olho, e aquilo dava-lhe uma aparência muito maliciosa. Se não houvesse impostos, não haveria dinheiro para soldados, disse ele. E se não houvesse soldados, não haveria guerras nem conquistas. E se não houvesse guerras nem conquistas, os homens poderiam aprender a viver juntos em paz. Mas não é isso que os governos querem. Fazem guerra por cobiça para ter proveitos. Tinha trazido prudentemente outro prato e servia-se da refeição de Lucano, que o médico não achara particularmente apetitosa. O velho continuou a investir contra os governos e comentou que Samuel tinha advertido o povo que nunca pusesse um rei sobre ele próprio, pois desta maneira vinha o desastre. O estalajadeiro não era apenas velho, mas pobre, e apesar disso tinha mente aguda, fazendo com que Lucano ouvisse com interesse. Os simples, pensou ele, são muitas vezes uma fonte de sabedoria, e os intelectuais da cidade poderiam ouvi-los com proveito. Meu nome é Isaac, disse o hospedeiro, expandindo-se, suas faces murchas e enrubescidas. Também sou viúvo. Não é sempre que tenho hóspedes, e às vezes chego a fatigá-los. Ajustou a cabeça o barrete preto de algodão. Tu não me fatigas, disse Lucano, que bebeu um pouco mais da água ardente. Dessa vez, ela não lhe pareceu tão atroz. Seu ventre aqueceu-se, e as poucas lâmpadas do aposento pareceram mais brilhantes. Ambos tragaram mais cerveja. Lucano resolveu que um pedaço da ave, um bolinho, algumas azeitonas e um cacho de tâmara eram o bastante. Depois de provar a ave, decidiu concentrar-se nos bolinhos recheados, com sementes de papoulas e passas, nas azeitonas e nas frutas. Estava começando a sentir-se bastante tranquilo. A água ardente tomara agora um sabor verdadeiramente estranho. Lucano já não acreditava que aquilo viesse da Síria. Fora destilada perto de Nazaré. Isaac comia com satisfação o carneiro. Tens o estômago delicado, senhor? Indagou ele. Muito delicado, respondeu Lucano gravemente. Carneiro não me faz bem. Bebiam com gosto, e Isaac passou a contar alguns gracejos judaicos, maliciosos e picantes, e Lucano ria. O médico viu-se observando, fascinado, duas compridas rachaduras na caiação das paredes. Davam a impressão de rios tortuosos, e as manchas de cada lado tomavam o aspecto de aldeias férteis. Abruptamente, pousou seu cálice de água ardente. Isaac se tornara muito conversador. Seus gracejos aproximavam-se do obsceno, tal como acontece com os velhos. Ah, disse ele, como quem se desculpa. Quando o homem já não é potente, deve divertir-se com palavras maliciosas. Isso ilude quem ouve e pensa que realmente ali está um homem libertino. Davi procurou esposa jovem para mantê-lo aquecido. Eu prefiro a água ardente. Um bode é muito potente, disse Lucano, mas um bode tem a mente sã em sua velhice? Não, ele vai para a panela ou para o espeto. Isaac começou a gostar de Lucano. Seus olhos ficaram enevoados e ele colocou a mão nodosa no braço do médico. Como és compreensivo, disse. Lucano bebeu um pouco de cerveja, pousou os cotovelos sobre a mesa rústica e escalavrada. Estou fazendo algumas pesquisas, disse com ar despreocupado. Estou interessado num certo Jesus, que era filho de Maria e de José, o carpinteiro. Podes falar-me deles? Fim da segunda parte.